Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Não sei se você está com a mente bem fresca, tá lembrando, mas eu gravei duas gotas sobre a importância de dizer não. Depois eu gravei duas gotas sobre a importância de aceitar o não. Agora eu quero gravar mais duas gotas, se Deus quiser, sobre a importância de dizer sim. Parece algo desnecessário falar sobre o sim. Veja bem, quantas vezes você já foi ao casamento de alguém e todo mundo fica naquela expectativa do sim do noivo e do sim da noiva? Naturalmente, nós já sabemos, é óbvio que eles vão dizer sim, mas ficamos com aquela expectativa. E recentemente eu tive a oportunidade de realizar um casamento de um casal muito querido, e me chamou a atenção porque eles não combinaram comigo. Quando eu fiz a pergunta para ele, ele disse não e saiu correndo. Eu tomei um susto e a noiva, a Lorena, ficou aguardando. Eu nem me lembro agora se ela já sabia disso, mas eu fiquei impactado com aquilo. E ele saiu correndo e todo mundo olhando. Daqui a pouco ele entra com a placa na mão dizendo: era assim, você pensou que ia dizer não? De modo que eu fiquei ali, realmente, a minha mente estava trabalhada para o sim. E quando ele deu não, chamou a minha atenção e de todo mundo. Então nós estamos acostumados em alguns momentos que o sim é automático. Mas eu tenho também percebido que muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, elas têm dificuldade de dizer sim para a vida, dizer sim para a felicidade, dizer sim para você mesmo. Às vezes as pessoas, elas por causa de uma ferida, de uma dor, por causa de um passado, por causa de uma criação, enfim, por causa de eventos na vida, muitas pessoas terminam sofrendo, padecendo e pagando um preço alto por isso. Olha, eu quero ler aqui um texto que veio ao meu coração gravando essa série de gotas. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, verso 20. Olha o que diz. Diz assim: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Olha que texto aparentemente simples. Veja que o apóstolo Paulo ele está nessa construção evangélica de levar o evangelho, e ele está nesse processo de instrução para a igreja. E quando Paulo vai explicar até mesmo o seu processo, a sua demora de ir à cidade de Corinto, ele discorre sobre confiança, ele fala sobre como é que estava a viagem dele, e ele vai traduzindo, dizendo que Deus é fiel, que é o Filho de Deus. Pois bem, quando chega no verso 20, quando ele diz que não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, ele está dizendo que Deus é um Deus que abre portas, e que embora a vida tenha sim, tenha não, mas no que Deus estava dando para ele fazer, Deus já tinha dado sim. E quando Deus dá o sim, a gente precisa entender que esse sim não pode ter peso de não, sensação de não. E no verso 20 que eu me referi, ele diz assim: porque quantas são as promessas de Deus? Então ele está falando que as promessas de Deus são inúmeras. E ele confirma dizendo: apesar de serem tantas as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Então é Deus quem confirma suas promessas. Porquanto também por ele o amém para a glória de Deus. Então Deus é o nosso sim, Deus é o nosso amém. Então eu não posso ter medo da vida, eu não posso ter medo da felicidade, eu não posso ter medo de dar certo, eu não posso ter medo de sonhar, eu não posso ter medo de projetar minha vida, eu não posso ter medo de crer, eu não posso ter medo de acreditar, eu não posso ter medo de tentar de novo, eu não posso ter medo de amar, ter medo de gostar, eu não posso ter medo de dar passos. Sabe por quê? Porque se eu tiver um medo, esse medo pode se tornar uma patologia. Se eu tiver esse medo que me paralisa, isso pode tornar até uma coisa espiritual. Então, quando o processo de construção do meu sim para mim mesmo, ele é maduro, ele é bíblico, eu vou começar a ter equilíbrio na vida, como eu disse na gota do não. Então, dizer sim para mim mesmo é quebrar os paradigmas que eu já construí acerca da minha pessoa. Muitas pessoas se acham inadequados,
Muitas pessoas têm um sentimento de não pertencimento. Eu não mereço, eu sou uma pessoa inadequada. E para mim a vida sempre foi não. Então eu não mereço esse sim, eu não mereço essa oportunidade. E aí, gente, é perigoso demais. É perigoso demais porque nós vamos nos tornando seres descartáveis. Porque a vida muitas vezes nos faz ouvir um não onde nós deveríamos ouvir um sim. E muitas vezes nos faz ouvir um sim onde na verdade deveria ser um não. Então eu preciso estruturar minha vida para dar ao meu coração a oportunidade de muitos sims. Eu preciso dizer para Deus, Deus, eu estou pronto para tudo aquilo que o Senhor quer, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, que seja construído. Porque a vida não pode ser um faz de conta. A vida não pode ser uma gangorra, onde ora eu acho que mereço e ora eu acho que eu não mereço. E no fundo, no fundo, eu não mereço nada, porque tudo é pela graça. Então eu posso aceitar esse sim, o sim para a vida, o sim de Deus. Eu posso dar sim para as pessoas, eu não preciso me negar, eu não preciso me tornar uma pessoa dura e seca e toda palavra que sai da minha boca é não. Eu não preciso, eu preciso aceitar o sim como algo bom da parte de Deus. Claro, com sabedoria, com discernimento, mas não tenha medo do sim. Porque Deus já deu sim. E se você estiver precisando de algo, fala, Deus, eu preciso. Quem sabe Deus não resolve hoje dizer sim. Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa gota. Eu nem sei ao certo quem precisa ouvir essa gota. Parece um tema bobo, obsoleto, mas meu coração arde de desejo de gravar essa série e eu sei que vai encontrar espaço em corações necessitados e carentes. Em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Um dia de paz.